está assistindo, de repente não esteve conosco ao vivo, mas vai estar assistindo essa live, coloca o seu pedido de oração, porque quando fizermos a oração, essa oração também vai alcançar a tua vida. Você vai fazer essa oração conosco, vai colocar a sua causa diante de Deus, e Deus ele vai agir na tua causa. Então coloca aí o teu pedido de oração, que nós vamos estar lendo um texto, e já é uma live rápida, nós vamos estar fazendo uma oração pela causa, pela sua causa. Vamos colocar a nossa causa diante de Deus, porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade para julgar a nossa causa. Então nós vamos ler aqui, em Números 27, versículo 5 e o versículo 7. Amém? Que diz assim: E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zeloveade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os seus irmãos, de seu pai. E a herança de seu pai fará passar para elas. O que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de um texto bíblico onde algumas mulheres, elas não tinham direito à herança. Porém, o texto vai dizer que elas não aceitam essa circunstância que elas estão. Porque, mediante a lei daquela época, as mulheres elas não tinham direito à herança dos seus pais. Tinha que ser um filho homem para poder ter direito a essa herança. E aqui tem cinco irmãs, que o pai morreu e elas não tinham irmãos, e agora elas não teriam direito à herança de seu pai, a parte da herança de seu pai. Então, elas, indignadas, não aceitando essa situação, essa circunstância na vida delas, elas vão levar a causa delas diante de Moisés. Moisés, que era o representante de Deus ali naquela época. Era quem levava as causas do povo diante de Deus. E essas mulheres vão até Moisés e expõe a causa dela diante de Moisés. E Moisés, ele, com sabedoria, ele vai colocar a causa dessas mulheres diante de Deus. E Deus, ele vai julgar a causa daquelas mulheres e vai dá-la como justa. O texto que nós lemos: E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeades falam que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para elas. Observe isso aqui. A causa delas era justa, e por isso Deus decretou que elas iriam receber a recompensa. Por isso Deus agiu em favor delas. E não mudou só a história dela, não mudou a história de muitas outras mulheres depois. Porque essa lei passou a ser obrigatória ali no meio do povo de Deus. Então outras mulheres foram beneficiadas por causa da vida dessas mulheres, por causa da causa dessas mulheres que elas levaram e colocaram diante de Deus. E qual é a proposta para nós nesta rápida live de oração, oração com instrução? Qual é a instrução aqui? É nós fazermos justamente o que essas mulheres fez. Colocar nesta tarde a nossa causa diante de Deus. Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e a palavra de Deus diz que agindo ele, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, eu creio que Deus, ele vai agir em nossas vidas. Deus, ele vai agir em nossas causas. Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar com a tua poderosa palavra. Amém? E nós vamos sair vitoriosos. Mas com base nisso, em colocar a nossa causa diante de Deus. Temos que entender algo aqui poderoso, importante. Que Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. E agindo ele, ninguém pode impedir. Então, se nesta tarde ele ver que a minha e a tua causa é justa, ele vai agir ao nosso favor. Então, assim como essas mulheres, nesta tarde, leve em oração a sua causa diante de Deus. Coloque nesta oração a tua causa diante de Deus, crendo no agir de Deus, crendo no operar de Deus na tua vida.
Amém? Porque Deus, Ele vai agir. Eu creio. Se você também tem fé, independente do momento que você está assistindo essa live, coloca aí no comentário, coloca o teu pedido de oração e coloca: eu acredito, eu tenho fé. Porque assim como essas mulheres colocaram a causa dela diante de Moisés, e Moisés levou a Deus, nós vamos colocar em oração agora a nossa causa diante do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai levar a nossa causa diante de Deus, e Deus vai julgar. E eu creio que Ele vai declarar que é justa e vai liberar o operar, o agir ao nosso favor. Então, se você pode, feche os seus olhos e comece a falar agora com o Espírito Santo de Deus. Comece a falar agora com Deus, colocar a tua causa diante de Deus, acreditando no poder de Deus, na autoridade de Deus, acreditando que agindo Deus ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Deus, Ele é poderoso para agir em teu favor. Então coloca a tua causa diante dele agora. Poderoso Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai. Ou independente da hora, do momento que Teus filhos estão assistindo, Pai. Mas juntamente em oração nós colocamos essas causas diante de Ti. Seja qual for a causa, não há impossível para Ti. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então, neste momento, nós oramos, nós levamos a nossa causa diante de Ti, acreditando no Teu poder, acreditando na Tua autoridade, acreditando no Teu agir nesta tarde, Pai. Opera fortemente na vida dos Teus filhos, Pai. Age por completo, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, liberando libertação, cura, restauração, Pai. Portas abertas, Deus. Seja qual for a causa, Senhor, seja qual for o cenário, Pai, nós colocamos agora em oração diante de Ti, Pai, sabendo e entendendo que não é pelas nossas forças, mas sim pelo Teu poder e pela Tua autoridade, Pai. Então nós cremos no Teu agir, Pai. Entra agora com providência, entra agindo fortemente, Pai, com todo o poder, com toda a autoridade, Deus, liberando, Pai, resposta para a vida dessas pessoas, Pai, liberando o Teu agir, Pai, liberando o Teu toque, Pai, o Teu operar na vida delas. Julga cada causa, Pai, e declarando justa, Pai, que elas venham viver o Teu sobrenatural, o Teu agir, a Tua boa mão sobre a vida delas, Deus Todo-Poderoso. Entra no mais profundo íntimo, Pai, agindo, operando fortemente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, tu tome posse desta oração e crê que Deus está julgando a tua causa e está declarando justa, e você vai sair dessa vitorioso. Amém? Então, esta live, né, nós já estamos indo aqui para o encerramento, mas creia nisso, no poder da oração. Assim como essas mulheres, as filhas de Zelofeade, colocaram a sua causa diante de Deus, né, e foi julgada e Deus declarou justa, assim será na tua vida. Né? Independente do momento que você está ouvindo essa live, né, pode ser depois que ela vai ficar aqui no nosso Instagram, mas coloque o teu pedido de oração e receba essa oração na tua vida que nós fizemos, onde Deus vai julgar a tua causa, mas você tem que colocar a sua causa diante dele, para ele poder agir fortemente ao teu favor, para que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Então nós temos que colocar a nossa causa diante de Deus. Amém? Então essa foi mais uma live, né? Oração com instrução. Se fez sentido para você, compartilhe, né? Ela vai ficar gravada, então compartilhe para que mais pessoas venham receber esta oração. Fique todos na graça e na paz de Jesus Cristo.